Olá, bem-vindo ao nosso curso do Discipulado. Tenho certeza que você tem aprendido coisas maravilhosas a respeito do nosso Senhor. Na nossa aula anterior, falamos sobre o tema da salvação, mas hoje iremos falar a respeito sobre a nova vida. E eu quero que você abra Romanos capítulo 8, e iremos ler os versículos de 1 até o 17. Amém? Leia comigo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas segundo no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versos 10. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores, não a carne para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, a vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, da qual clama Abba Pai. O Espírito mesmo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 17. E, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Me acompanhe na sua apostila. O texto está aí. Introdução. Depois que o homem começa uma vida com Cristo, recebendo o perdão dos seus pecados, a Bíblia diz que o mesmo é necessário conhecer algumas das condições necessárias da nova vida. Olhe para mim. Compreenda que, ao aceitar Jesus, somos introduzidos em uma outra realidade de vida. Já não somos mais deste mundo. Já não temos mais nenhuma aliança com as coisas desse mundo. Nos tornamos homens espirituais. Anteriormente, antes de você ter tomado a sua decisão por Jesus, você era apenas um homem natural. Mas no momento que você tomou uma decisão por Jesus e se batiza, você passa a tomar uma outra realidade, você recebe uma outra forma de vida, você passa a se tornar um espírito vivificante. Você passa a se tornar também um homem espiritual. Então, isso é para nós denominado como a nova vida. Recebemos uma nova vida. A vida de Cristo agora habita em nós. E é importante que entendamos quais são as condições e quais são os preceitos, quais são os caminhos que estão relacionados a essa nova vida que recebemos. É por isso que é necessário o estudo dessa mensagem, porque recebemos uma nova vida sim, mas precisamos compreendê-la mais e mais. Tá bom? Me acompanhe aqui na sua apostila. A transformação do homem. Primeiro, o homem salvo agora é uma nova criatura. Como filhos de Deus,
estás perdoado e justificado, como está em Atos 13, versos 38 ao 39. Deus insere na nossa natureza humana uma nova tendência através do Espírito Santo. Nascemos sob o pecado, com uma propensão inata e natural para a doença, perversão, maldade, para o suicídio, homicídio, para a autodestruição. Quando abrimos o coração para Jesus, Deus insere em nós uma nova tendência na nossa natureza, como está em Romanos 8:5. Irmãos, olhem para mim. É fato de que agora somos nova criatura. Aquelas tendências malignas não fazem mais realmente parte daquilo que Cristo quer em nós. Passamos a receber a vida de Cristo em nós. Somos novas criaturas. Não importa o que os seus amigos digam, não importa o que os seus pais digam, seus parentes digam, não importa o que as pessoas digam. No momento em que você aceita Jesus, você recebe a nova vida de Cristo dentro de você. As tendências anteriores podem desaparecer quando você dá cada dia mais liberdade para Jesus habitar mais e mais no seu coração. Amém? Continuando aqui na nossa apostila. 2. Deus gera em nós uma nova mentalidade, mortificando os efeitos da carne. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem sobre nossa vida, mortificando os efeitos da carne, começando a gerar em nós um poder para vivermos segundo a mente de Deus. Deus nos dá a consciência de que há prazeres que edificam e prazeres que geram morte. Deus nos dá poder para dizer não aos instintos homicidas e suicidas. Quando mais investimos no Espírito, menos na carne. Olhe para mim. Quando você passa a viver com intimidade com o Senhor, quando você busca ler a palavra de Deus, quando você tira tempo para estar durante a semana na igreja e no domingo você realmente leva a sério e não falta para estar em comunhão com os irmãos, quando você tem seus momentos de oração, quando você busca cada dia mais conhecer mais o Senhor, isso tudo contribui para que você cada dia mais receba a mentalidade de Cristo, para que você receba um novo proceder de vida, porque o Senhor passa a ter liberdade para falar com você, o Espírito Santo passa a ter liberdade para agir no seu coração. Quando você ora, quando você está naqueles momentos de busca, está no louvor, então tudo isso passa a colaborar para que você cresça como uma pessoa espiritual. E quando realmente aceitamos a Cristo Jesus, o Espírito Santo ele invade o nosso coração e passa a mortificar os efeitos da carne. Compreenda que as duas naturezas ainda continuarão dentro de você. A antiga natureza, a carnal, mundana, que tem tendências suicidas, homicidas. E também está dentro de você a nova natureza, que é amor, carinho, perdão. Então, essas duas naturezas elas passam a habitar dentro de você. E entenda que quando você alimenta essa nova natureza, que lhe foi lhe dada por Deus, e que pode ser gratificante, quanto mais você busca o Senhor, mais essa nova tendência vai tomando conta do seu corpo, vai tendo espaço no seu coração e na sua mente para viver em conformidade à vontade de Deus. Então, quanto mais você tem esse envolvimento com o Espírito Santo, mais forças você tem para dizer não às tendências malignas desse mundo. É inevitável, quando você não está buscando intimidade, quando você não está buscando relacionamento com o Senhor, entenda, as tendências malignas da carne vão lhe atrair. Mas quando você está mergulhado no Senhor, essas tendências não lhe atraem. É por isso que o bêbado deixa de beber, viciado em drogas deixa de consumir essas coisas malignas. É por isso que aquele que vivia em prostituição larga a prostituição, porque quando temos intimidade com o Senhor, essas coisas malignas passam a deixar de ter prazer para nós e passamos a nos alegrar naquilo que agrada o coração de Deus. Então, Deus gera em nós, através da sua nova natureza, meu irmão, uma mentalidade que passa a mortificar os efeitos da carne, aquilo que nos é oferecido por esse mundo. Busque estar em intimidade cada dia mais com o Senhor. Vamos lá? Segundo, me acompanhe na sua apostila. O problema da tentação.
Primeiro, a maior parte de nossas batalhas espirituais são vencidas ou perdidas na arena do nosso coração e mente. Se levarmos cada pensamento à obediência ao Senhor, nossa caminhada diária será também obediente. Ao contrário, se permitirmos que nossos pensamentos tenham liberdade e ceder às sugestões tentadoras do inimigo, logo nos encontraremos vivendo nossas fantasias secretas. Inicialmente, nossos pensamentos não são nada mais que reações involuntárias aos estímulos externos. Por exemplo, estou lendo a Bíblia ou adorando a Deus na igreja. Meus pensamentos se dirigem a Deus. Por outro lado, quando você é bombardeado com estímulos materialistas e sexuais, meus pensamentos se voltam para realizações desses desejos. Nesse ponto, me acompanhe aí, meus pensamentos ainda se encaixam no reino da tentação, pois posso rejeitá-los ou então criar um lugar para eles no meu coração. Se me recuso a permitir que eles se alojem, logo desaparecerão e morrerão, pois precisam do meu consentimento. Esse aqui precisa ser bem enfatizado. Pois precisam do meu consentimento para existirem. Os meus pensamentos se transformam em pecado quando dou a eles permissão para alojamento dentro de mim. Olha para mim, entenda uma coisa. Tentação não é pecado. Tentação não está no pecado. Acontece muito com as pessoas que iniciam sua vida com Cristo, confundirem que as tentações são o pecado. Mas isso não é a realidade. Compreenda que as tentações podem nos surgir. E vão surgir diversas maneiras ao longo de toda a sua vida cristã. Tentação, irmão, é uma bandeja que o diabo oferece para você, cheia de frutas gostosas, maravilhosas, lindas. Mas o diabo, ele não põe o fruto na sua boca. Ele não tem autoridade e não tem capacidade para fazer você engolir uma maçã pela goela. Ele não pode fazer isso. Mas ele pode oferecer para você. Porque você tem livre-arbítrio. Você tem liberdade de escolher entre comer da maçã ou não. Então, mas o diabo, ele tem a função de nos oferecer. Mas aí tem pessoas que confundem isso e acham que estão em pecado por estarem sendo tentadas. Mas não é essa a realidade. Uma coisa é você estar sendo tentado e outra coisa é estar no pecado. Uma coisa é você estar lá no culto, buscando a Deus, e de repente você é bombardeado por pensamentos sexuais, pensamentos malignos, mundanos, mas eles só vão se alojar dentro de você se você permitir, se você deixar, se você autorizar. É como se um bocado de urubu estivesse voando sobre a sua cabeça e de repente eles começam a pousar na sua cabeça. Há algumas pessoas que tomam a atitude de expulsá-las, mas há outros que permitem que eles fiquem ali alojados na cabeça e comecem a fazer suas fezes na cabeça. Está vendo a diferença? A tentação é um urubu voando, mas quando você permite que ele se aloje, permita que ele pouse e fique ali na sua cabeça, aí a tentação se transforma em pecado. É importante que, logo de início, quando você é tentado, busque adorar a Deus, busque ler a Bíblia, tenha sempre um sermão, um texto bíblico, uma canção para você recitar. Porque a tentação ela dura por apenas um momento, ela não permanece 100% atrás de você, ela foge. A palavra de Deus diz que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então é necessário que você tome a postura de dizer não. Quando você bate o pé e diz não, o diabo, ele respeita a sua autoridade, porque a sua autoridade está em Cristo, porque Cristo está dentro de você. Quando você diz não para o diabo, você está dando legalidade para o diabo, para Jesus repreender o diabo que tenta lhe tentar na sua vida. Então é necessário, irmão, é importante que você tenha compreensão a respeito disso. Não abandone a igreja, não deixe de orar, não deixe de estar no culto só porque você é tentado. Estar tentado é uma coisa, viver a tentação e permitir que ele invada a sua vida é outra realidade. Amém? Porque, vamos enfatizar aqui, porque a batalha realmente que está sendo travada é na sua mente.
e elas podem ser vencidas ou perdidas aí na sua mente. Tá? Segundo, me acompanhe na sua apostila. Na raiz de cada luta espiritual há duas forças em guerra. Não tanto o bem e o mal, mas a vontade de Deus e a nossa vontade. Há apenas um pecado, é a vontade própria, que prefere o meu caminho ao caminho de Deus. Quando chama a atenção, nós somos o nosso pior inimigo. O tentador tem a parte a executar, como também o inimigo e colegas que influenciam, mas a parte deles é pequena. O papel principal é do inimigo interno, isto é, a nossa vontade, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, e Hebreus 4, 16, e da primeira carta aos Coríntios 10, 13. Aliás, eu quero que depois você na sua casa pegue todos esses textos, estudem, porque é importante que você tenha conhecimento da realidade.